E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros, e no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês o que eu planejo ler no mês de outubro. No último vídeo que eu fiz pro canal, que foi das leituras de setembro, que eu planejava ler pra setembro, eu falei fevereiro, então, desculpa, mas o que eu queria dizer mesmo era setembro. Eu separei 5 livros, entre aspas, um deles faz parte de um livro. Vamos ver o que eu vou conseguir ler, porque alguns desses livros já estavam no vídeo do mês passado e eu acabei não conseguindo ler, não deu muito certo, mas eu consegui terminar o Perdido em Marte e eu quero fazer um vídeo dedicado, inclusive, e eu quero fazer uma compilação das últimas leituras que eu fiz que me agradaram. Porque tiveram algumas que eu não gostei muito e assim, eu acho que eu não vou acabar não falando sobre elas, mas as outras que eu gostei, eu quero fazer um vídeo falando sobre elas, deve ser umas 6 ou 7 talvez. Antes de começar o vídeo, só gostaria de convidar vocês, se vocês não são inscritos no canal, se inscreverem, para que vocês pudessem curtir o vídeo. Se vocês já leram algum desses livros, têm interesse em algum deles, sabem alguma coisa sobre eles que vai me interessar, ou livros similares, deixem aqui embaixo que eu gostaria de saber. Me sigam no Instagram, que é @guridosLivros. E se vocês forem fazer qualquer compra na Amazon, usem meus links que vão estar aqui embaixo. Se vocês esquecem de usar esses links, mas vocês querem me ajudar, o que vocês podem fazer é salvar os links no navegador de vocês, que clicando por eles, vocês já vão ser redirecionados automaticamente para o site da Amazon. Vocês não vão pagar nada a mais e eu recebo uma pequena comissão pelas compras que vocês fazem, sem mudar o valor para vocês. Eu separei alguns livros, como eu falei, 5. O primeiro deles é Eu, Robô, que eu tenho no Kindle e é do Asimov. Então, esse livro é um livro que eu já tentei começar esse ano, acabei não dando continuidade. Eu li do Asimov ano passado, Fundação, a trilogia principal. Eu gostei, mas tive um pouco de dificuldade de me conectar com o autor no sentido de as histórias, elas são muito rápidas, os personagens não são tão importantes quanto o plano central. Em relação a isso eu gostei muito, mas em relação a desenvolvimento de personagem não teve muita coisa, obviamente, não tem como ter tanto. Mas é o plano lá do Seldon sobre essa reestruturação do Império Galáctico e eu acho muito interessante como ele faz isso com vários conjuntos de personagens diferentes e que eles conseguem de alguma forma trabalhar juntos durante muitos séculos, mesmo não sabendo que estão trabalhando para isso. Quer dizer, eles sabem e eles não sabem que estão trabalhando para isso, mas Eu, Robô, pelo que eu sei, é uma coletânea de contos sobre robôs e eu sei que é um livro, assim, recomendado dele se você quer começar a ler o autor. Ele tem muitos livros, acho que no geral é tudo ficção científica, não tenho certeza se 100% dos livros dele são ficção científica, mas eu acredito que a maior parte, pelo menos. Acho que vai ser uma leitura boa e tranquila, acho que vai ser bom para esse mês e não é muito grande. Eu comecei a ler as Crônicas de Nárnia esse ano, eu tenho esse volume único que nem é meu, é da minha tia, eu peguei emprestado e eu quero ler esse mês o Príncipe Caspian, porque eu só consegui ler as 3 primeiras crônicas e eu travei, eu não ter continuidade. Já era pra eu ter terminado faz tempo, mas eu acabei não fazendo. Gosto muito do filme, dos filmes na realidade, todos eles, e eu gosto dos livros que eu li até agora, que se eu não me engano é O Cavalo e Seu Menino, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e o primeiro acho que é O Sobrinho do Mago. Gostei de todos, acho que é uma boa introdução pra história, O Sobrinho do Mago, e todas as outras histórias têm sido interessantes. Eu não sabia que os 4 irmãos que aparecem nos filmes, eles estavam no Cavalo e Seu Menino, porque nunca tinha nem ouvido falar sobre a existência deles nessa história, mas eles estão, e é bem legal a participação deles. Eu gostei bastante, então o objetivo é ler O Príncipe Caspian, que não é muito comprido, algo que eu já deveria ter lido faz tempo e é algo que eu quero ler. Eu coloquei O Morro dos Ventos Uivantes, que é um livro que eu comecei a ler no passado, não dei continuidade. Eu tava lendo numa edição da Martin Claret, que é pequenininha assim de bolso. Não deu certo pra mim, eu achei a tradução um pouco truncada. E assim, o que me incomodava também é o fato de, nas páginas, tinha um número grandão, assim, que ocupava metade da página. E não sei, aquilo ali foi me incomodando. Eu não consegui continuar a história e não tava me interessando muito. Eu peguei esse livro agora no primeiro final de semana de outubro pra ler. Eu li umas 150 páginas e tô gostando muito. Não sei pra onde essa história vai levar, não tenho ideia de como ela continua, como é que ela termina, não sei nada da história, lembrava pouquíssima coisa da leitura do ano passado, mas tá sendo muito interessante, é muito bem escrito e assim, é uma leitura parece bastante visceral, não tem nada de bom até o momento, assim, tem muita tristeza e é uma grande fofoca, né, porque quem conta a história aparentemente é o seguinte, tem um homem que se muda pro lugar ali, pra esse lugar onde tem o Morro dos Ventos Uivantes, que se eu não me engano o nome da casa é Wuthering Heights, e esse homem é o Sr. Lockwood, ele encontra esse Sr. Heathcliff, que acho que é o nome do proprietário da casa que ele mora, daí ele vai pra lá, ele é mal recebido, depois ele volta no outro dia, porque ele não conseguiu aprender em uma única visita que ele não era bem-vindo na casa, ele volta pra casa, é mal recebido de novo, ele conhece algumas pessoas a mais, se eu não me engano ele conhece uma mulher que mora na casa que ele não tinha conhecido na primeira noite, e ele acaba tendo que dormir lá por causa de uma tempestade. Depois ele volta pra casa dele, e a empregada principal, pelo que eu entendi, que eu não sei o nome dela, a Ellen, talvez é Ellen, a empregada principal da casa dele, ela trabalhou muitos anos pra essa família, que mora no Morro dos Ventos Uivantes, e ela começa a contar a história da família, porque o que acontece
acontece é que quem mora ali naquela casa, meio que, pelo que eu tô entendendo, eles não são completamente parentes. Tem um cara que é adotado, que é o Heathcliff, daí tem uma guria, que eu não sei de onde ela surge exatamente, e depois tem um cara, que eu não lembro o nome dele, que ele é filho desse irmão. Então, tipo, tem o Heathcliff, ele tem 2 irmãos, porque ele é adotado, né? Então ele tem esses 2 irmãos que são irmãos mesmo, e esse cara que mora na casa é filho desse irmão dele, que ele não gostava. Não sei pra onde a história vai, tá sendo muito interessante. Agora que eu percebi que eu tô lendo esse livro no mês do Halloween, não sei se tem alguma coisa a ver, porque aparentemente tem uma coisa ali meio fantasmagórica, assim, não sei, uma aura, algo do tipo. Sei que tem muita gente que adora esse livro, é o único, se eu não me engano, romance da Emily Brontë, e eu tô animado pra fazer essa leitura, acho que vai ser muito boa. Eu coloquei de novo esse livro do John Green pelos mesmos motivos, eu nunca li nada do autor. Pelo que eu sei desse livro, é um livro meio assim, um resumo de um podcast que ele tem sobre a vida. Parece interessante, eu acho que vai ser bom, não foi caro, então foi um dos motivos que eu comprei, foi numa dessas feirinhas de shopping, custou R$15, achei que foi uma boa compra, parece interessante. Ele é dividido em, tipo, muitos capítulos, muitos mini capítulos, acho que vai ser, assim, talvez alguns tópicos mais interessantes que outros, mas eu acho que é mais dividido em tópicos do que como um livro, e vamos ver como é que vai ser. Se vocês já leram esse livro, ou alguma outra coisa do John Green que vocês achem interessante, deixa aqui embaixo. Eu não tenho grandes referências, eu nunca assisti sequer A Culpa é das Estrelas, então assim, não tenho nenhum contato com o autor. Por último, eu coloquei Cidade nas Nuvens, que é um livro que, assim, deve ter um mês que eu não toco nele. Eu tô exatamente na mesma página que eu parei, acho que no final de agosto, que é a página 205. Eu acho que é uma leitura interessante, e eu sempre tive vontade de ler esse autor, mesmo sem saber que eu tinha interesse em ler ele. Há muitos anos atrás, numa livraria, eu vi um livro chamado 4 Estações em Roma, que, se eu não me engano, é um livro biográfico, ou uma espécie de um diário, pelo menos, do autor, que é o Anthony Doerr, não sei se é assim que se fala o nome dele. Ele, a esposa e os 2 filhos gêmeos, que tinham acabado de nascer, acho que tinham 6 meses, se mudaram pra Roma. Acho que moraram lá um ano, por isso o nome 4 Estações em Roma, e fala sobre a vida dele. Eu peguei a amostra grátis no Kindle, li o que tinha disponível, gostei muito, e eu queria muito comprar o livro físico. O livro eu nunca mais encontrei pra vender, eu encontrei assim por R$90, versões usadas, não tenho vontade de pagar esse preço. Talvez algum dia eu acabe comprando o e-book, ou talvez o livro em inglês, não sei. Mas a leitura tem sido interessante de Cidade nas Nuvens, não é autobiográfico nem nada, não tem nada a ver com a vida dele. Você acompanha, pelo que eu sei até agora, 3 pessoas, mais ou menos. Você acompanha uma pessoa no tempo de Constantinopla, se eu não me engano, uma no tempo presente, e você acompanha uma pessoa no futuro numa nave espacial, tipo, que já não tem mais, pelo jeito, vida na Terra, ou algo do tipo, ou alguma espécie de missão que tá acontecendo. O livro é interessante, tem sido bom, tem um excelente ritmo, eu acho que pode ser uma boa leitura. Pra ser sincero, eu tenho vontade de assistir, se eu não me engano, é um filme que vai lançar esse ano, que é de um outro livro do autor que é muito famoso, que se chama Toda a Luz que Não Podemos Ver. Eu sei que é sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu acho que esse livro não toca em nada que tenha a ver com a Segunda Guerra. Mas talvez toque, eu não tenho certeza. Até o momento, o que é que acontece? Por mais que tenha esses 3 focos de um passado muito distante, um presente e um futuro, o livro, pelo menos em relação ao passado e ao presente, ele tem tempos diferentes. Ele acompanha o passado das pessoas do presente e o passado das pessoas do passado e o presente das pessoas do passado. Não sei se isso faz muito sentido. Mas assim, em Constantinopla você vê a vida das pessoas quando eram crianças e o desenvolvimento. Não é só, durante um ano. Tem sido bem legal. Aparentemente fala muito sobre livros e tem alguma coisa sobre um mito de uma cidade nas nuvens que o nome é Cuco no Volândia. Não sei mais nada além disso. Eu quero conseguir terminar. Ele tem umas 700 e poucas páginas. Eu acho que também tem algum tópico sobre imigração no livro ou algo do tipo. Se eu não me engano, o personagem do presente, ele é imigrante ou algo do tipo. Ele tem um nome bem diferente, ou é filho de pais imigrantes. Então acho que vai ser uma leitura muito interessante. Eu tô animado por essa leitura. Por fim, eu coloquei algo que eu nunca coloquei aqui no canal. Não tem meio que nada a ver com o canal, porque eu sequer assisto séries. Mas eu coloquei uma série que eu tô muito animado pra assistir esse mês, que vai lançar dia 5, se eu não me engano. Eles chamam de terceira parte, mas eu considero uma terceira temporada, que é de Lupin. Gostei muito da primeira e da segunda temporada. A primeira eu ainda acho que é superior à segunda, e eu não lembro muito de tudo que acontece, mas se você nunca assistiu, é uma série que tá na Netflix, que vai lançar agora essa terceira parte. Eu acredito que deve ser uns 5 episódios, porque tanto a primeira quanto a segunda foi nessa pegada de 5 episódios ou 6. Não é muito comprido. É o seguinte, a série, ela meio que é inspirada em um livro, não num livro, mas num personagem de vários livros, tipo um Sherlock Holmes francês, que o nome do personagem é Lupin. Esse cara é tipo um ladrão profissional, então assim, que nem o Sherlock Holmes faz assim, investigações incríveis, o Lupin faz roubos incríveis. E o personagem da série, ele pega os roubos do Lupin e ele se inspira nesses roubos pra fazer os roubos dele. É muito interessante a série, ela se passa na França, no tempo atual, se eu não me engano. Eu acredito que não vai falar sobre nada de pandemia, porque nas outras temporadas não falou, mas é como se acontecesse nos dias de hoje. Fala muito sobre racismo, o personagem principal é negro, o nome dele, o do ator é Omar Sy, não lembro mais o nome do personagem. Ele é fantástico, muito bem feito, fala muito sobre racismo na França e em qualquer outro lugar
lugar, na realidade. Você acompanha na primeira temporada esse personagem que o pai dele cometeu um crime, trabalhava na casa de uma família muito rica e, se eu não me engano, ele roubou uma joia. E de repente, quando ele tem, sei lá, 20 anos a mais, ele tá com uns 30 e poucos, e isso aconteceu quando ele tinha uns 14, 13 anos, ele descobre que o pai dele talvez não tenha cometido esse crime. E você acompanha a série a partir daí. Eu acho muito legal a série, tem umas cenas de ação muito bem feitas. Toda a questão dos roubos é muito interessante, assim, é muito mirabolante. E você vai vendo o porquê que ele foi pra esse caminho dos roubos. E você vê como esse personagem desses livros tem uma grande influência na vida dele. Você vê que a série não fala só sobre o roubo e sobre o racismo. Tem muitos conflitos entre ele e o núcleo familiar dele, na vida conjugal, na vida com o filho, na vida profissional. Ele tem um grande amigo que, assim, é um grande aliado, que eu acho que é basicamente a única pessoa que sabe dos roubos que ele faz. Eu tô muito animado pra assistir essa série, assim, essa continuação da série. Eu acho que vai ser muito bom. Se vocês nunca leram nada, eu tenho um livro dele, na realidade, que eu li ano passado, não, retrasado, que é, assim, é uma espécie de vários contos. Achei muito interessante, eu gostei bastante. E eu tô muito animado pra série. Eu quero fazer, talvez, um vídeo dedicado sobre a série. Eu não sou muito de séries, eu não consumo muito séries. É raro eu assistir alguma coisa. Fazia anos que eu não assistia nada, assim, de séries que me interessasse. Quando eu vou assistir alguma coisa, são mais filmes ou YouTube, porque eu gosto bastante do YouTube, é algo que eu consumo. Em relação às séries, a única coisa que eu acompanho mesmo é MasterChef, que é uma coisa que meio um reality, né? O restante eu acabo não acompanhando nada. E eu gostei muito, e eu acho que eu vou fazer um vídeo dedicado, talvez na próxima semana, depois que eu terminar de assistir, fazendo uma espécie de uma recapitulação das temporadas e minha opinião, porque eu acho que talvez não tenha muito a ver com esse canal, porque é uma série, mas eu acho que também tem muito a ver, porque é uma série inspirada, de certa forma, num livro, porque o personagem principal é inspirado num personagem de um livro, por mais que ele não seja esse personagem, ele se inspira na forma como esse personagem do livro, Lupin, ele age. E eu acho que vai ser uma excelente temporada, assim eu espero, porque eu gostei muito do que eu vi até agora e eu espero que eles não me decepcionem, porque demorou muito. A primeira temporada lançou em 2021, se eu não me engano, na metade do ano. A segunda em dezembro do mesmo ano, se eu não me engano. Então tem 1 ano e meio, quase 2 anos, e demorou bastante, eu acho, pra sair essa nova temporada. Acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Se vocês não se inscreveram até agora, se inscrevam aqui embaixo, compartilhem esse vídeo com alguém que vocês acham que pode gostar desse conteúdo. Se vocês forem fazer qualquer compra na Amazon, não esqueçam de usar meus links e me digam o que vocês acham dessas leituras que eu planejo fazer, desses desafios que eu tô fazendo pra mim mesmo. O que eu percebo é que eu sempre coloco mais livros pra ler no mês do que eu tenho capacidade de ler, mas acho que é importante que eu coloque uma variedade de coisas que eu possa acabar lendo, sabe? Então não é tipo só engessado 2 livros e se eu não gostar daqueles 2 eu meio que não tenho que ler. Apesar de que se eu não tiver vontade de ler nenhum desses livros, também eu não vou ler nenhum deles, eu vou ler qualquer outra coisa ou nem vou ler. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a semana que vem.